Mariana é proprietária de uma fazenda. Tem 6 macieiras e 7 limoeiros em suas terras. Cada macieira tem 12 frutas e cada limoeiro 10. Quantas laranjas existem no total? Nenhuma. Nós não dissemos que a Mariana tem alguma laranjeira. Mariana insere seu anel de diamante em uma garrafa de vidro e a fecha com a ajuda de uma rolha. Então ela tira o anel de lá sem tirar a rolha ou quebrar a garrafa. Você consegue descobrir como ela fez isso? Fácil. Ela empurrou a rolha para dentro da garrafa e depois tirou o anel. A Mariana perdeu seu smartwatch em algum lugar em seus campos. Ela usa seu telefone para detectar a localização atual de seu gadget. O telefone desenha 3 rotas possíveis, mas apenas uma delas a levará para o smartwatch. Você pode ajudar a Mariana a escolher o caminho certo? A rota A está correta. De manhã cedo, a Mariana entra em um dos celeiros da fazenda. Ah não, alguém quebrou todas as garrafas com suco de cereja. Ela pede a 3 trabalhadores seus que limpem a bagunça. Enquanto isso, ela os interroga. Quem fez isso? Pergunta a Mariana. O Francisco responde. Ontem à tarde eu coloquei todas as garrafas de suco de cereja nas prateleiras e depois saí de casa. Eu não sei o que aconteceu. O Felipe diz. Eu não me senti bem ontem à noite, então não toquei no suco e fui dormir cedo. E a Ana diz. Ontem passei o dia pintando a cerca. Eu nem entrei no celeiro. Quem está mentindo? A Ana. Ela disse que pintou a cerca, mas a cerca não parece ter sido pintada recentemente. Após um longo dia de trabalho, a Mariana quer relaxar e então vai para a piscina pública. Ela vê algo muito estranho no chuveiro. Uma dessas senhoras não é deste planeta. Você consegue adivinhar quem? A terceira mulher. Ela está usando ketchup para lavar o cabelo em vez de shampoo. A Mariana encontra suas 3 melhores amigas junto à piscina, a Megan, a Sarah e Roberta. Uma delas deu à luz trigêmeos há 4 anos. Você consegue adivinhar quem exatamente? A Roberta. Dê uma olhada nas mãos dela. Ela está usando 3 pulseiras artesanais com a palavra mãe em inglês. Seus trigêmeos têm agora 4 anos de idade, e as pulseiras dela parecem algo que eles poderiam ter criado. Mariana e suas melhores amigas vão a um concerto, mas apenas uma dessas pessoas é um músico de verdade. Você consegue adivinhar quem? O rapaz à direita. A mulher à esquerda colocou a partitura de cabeça para baixo. Após o concerto, a Mariana dá uma volta pela rua local. Tem 100 casas numeradas de 1 a 100 nesta rua. Você pode contar quantas vezes o dígito 9 é usado para numerar todas as casas? A resposta correta é 19. Este mistério pode ser resolvido usando matemática simples. O dígito 9 deve ocorrer nos seguintes números. Tudo o que precisamos fazer é contar o número de 9 nesta sequência. A Mariana chega em casa à tarde da noite e vê algo assustador em sua sala de estar. Você também está vendo? Há 3 fantasmas nesta sala. E quanto ao armazém, você consegue ver algum fantasma aqui? Olá! Vamos dar uma olhada no quarto. Tem 5 fantasmas aqui.
Alguém pode chamar os caça-fantasmas, por favor? Na manhã seguinte, a Mariana vai colher maçãs em sua fazenda. De repente, alguém derrama suco de cereja na cabeça dela. Ela anotou que alguém subiu em uma árvore para lhe pregar essa peça, mas ela não viu o rosto dessa pessoa, então ela interrogou 3 pessoas que estavam trabalhando na fazenda naquele dia. O Francisco diz: "Eu estava regando legumes longe das macieiras." O Felipe diz: "Eu estava na cozinha preparando ingredientes para a produção de geleia de limão, exatamente como você me pediu." E a Nina diz: "Eu estava no jardim colhendo limões para a compota." A Mariana logo descobre quem foi o responsável por pregar a peça nela. E quanto a você? Foi o Felipe. Sua camisa está rasgada e um pedaço de tecido ficou preso em um galho de uma macieira. Um grupo de turistas chega à fazenda e a Mariana lhes dá um tour divertido. Infelizmente, um desses visitantes é um ladrão. Você consegue adivinhar quem? Esta senhora, ela está roubando dinheiro da bolsa de outra pessoa. Choveu muito o dia todo, então a Mariana fica sozinha em casa e frita panquecas na cozinha. De repente, ela percebe que havia se esquecido de desligar a TV na sala e vai até lá. Em 1 minuto, ela volta para a cozinha e fica sem palavras. Por quê? Você consegue adivinhar? Quando a Mariana deixou a cozinha, tinha uma panqueca cozida no prato, mas agora ela não está mais lá. Todas as janelas estão trancadas. Então, quem fez isso? De repente, a Mariana ouve sons estranhos vindo do porão. Ela vai até lá e encontra os ladrões. Uma família de guaxinins invadiu sua casa e surrupiou a panqueca. Você pode contar o número exato de animais no porão? A tarefa era contar o número de todos os animais, portanto a resposta correta é 7. Há 4 guaxinins, 1 gato e 2 ratos. No dia seguinte, a Mariana entra em seu campo de girassol para verificar como estão as flores. Você consegue perceber algo estranho aqui? Há uma tomada embutida no solo. A Mariana vai à festa de aniversário da Megan. Um dos convidados tem o número 2 escrito na testa e o outro tem o 3. A Megan oferece a todos um jogo. Todos os 3 têm um número na testa. O número na testa de um de vocês é a soma dos outros números. Os números não se repetem. Vocês não podem falar uns com os outros. Quem adivinhar seu número corretamente não terá que lavar a louça. Você consegue adivinhar o número da Mariana? Pode ser 1 ou 5, mas se o número dela fosse 1, quem tem o 3 veria isso e adivinharia seu próprio número. Portanto, a Mariana tem o número 5 na testa. No dia seguinte, a Mariana entra no celeiro principal da fazenda. Chegou a hora de plantar as flores em vasos maiores. Ela tira seu anel de diamantes para protegê-lo da terra. A Mariana o coloca na mesa. O processo está quase terminando, mas de repente seu telefone toca e ela deixa o celeiro para atender a chamada. Depois de um tempo, ela volta e vê que o anel sumiu. Hoje apenas 3 pessoas estão na fazenda: Francisco, Nina e Megan. Um de vocês pegou o meu anel. O que vocês estavam fazendo quando saí do celeiro? O Francisco responde: eu estava no banheiro lavando abóboras com a Nina. A Nina responde: sim, estávamos lavando os legumes. E a Megan diz: eu estava fazendo selfies com as abóboras. Quem pegou o anel? Dê uma olhada nesta gaiola de passarinho. Ela está aberta. O pássaro voou para fora e pegou o anel. Há 3 conjuntos de equipamentos de laboratório na mesa da Mariana. Você consegue encontrar o estranho? Este não tem chama. A Mariana lança um festival de colheita em sua fazenda.
Seus amigos e colegas de trabalho se reúnem. Você consegue identificar um zumbi entre eles? Este dançarino nos arbustos não parece vivo. Ao entardecer, estrelas brilhantes e uma lua nova apareceram no céu. Agora a Mariana tem que escolher um destes 3 túneis para escapar. Há uma família de lobisomens assustadores no primeiro túnel. O segundo é um lar para morcegos mutantes. Eles se alimentam de humanos e permanecem acordados 24 horas por dia, 7 dias por semana. E há um monstro desconhecido escondido no terceiro túnel. Desconhecido porque ninguém jamais saiu dali vivo para contar. Qual túnel é mais ou menos seguro para entrar? A Mariana deve escolher o primeiro túnel. É lua nova, portanto os lobisomens ainda não são perigosos. Vários pássaros pousaram em árvores, um em cada. Mas neste caso, um deles não tinha sua própria árvore. Então eles se reagruparam com 2 pássaros sentados em uma árvore. Com isso, uma árvore ficou vazia. Quantos pássaros e árvores existem? Existem 4 pássaros e 3 árvores. Olhe para essas 4 pessoas em um supermercado. Você consegue descobrir quem vai roubar uma melancia? É o homem com a bola de futebol. Parece que ele está segurando algo pesado. Deve ser a melancia disfarçada de bola. Você acorda e se encontra em uma sala trancada, sem janelas e com apenas uma porta. Você olha em volta e percebe uma mesa. Tem um pedaço de papel, uma faca e vários balões inflados nela. Você pega o bilhete. Diz: para sair daqui, você deve perfurar um balão com uma faca. Mas se o balão estourar, você ficará aqui para sempre. O que você deve fazer para abrir uma porta escondida em uma das paredes? Você deve esvaziar um dos balões. Depois disso, pode facilmente perfurá-lo com a faca. Você está andando pela praia e vê um relógio caro na areia. Tem apenas outras 3 pessoas na praia. A quem pertence o relógio? O relógio desse cara está no bolso dele. A linha bronzeada no pulso dessa garota não combina com a forma do relógio que você encontrou, então deve pertencer a esta senhora idosa. Você tem um saco cheio de grãos de café. Você precisa usar este café para encher completamente outros 2 sacos do mesmo tamanho. Como é possível fazer isso? Coloque um saco vazio dentro do outro e encha-os com café. 3 jovens foram a uma cafeteria para se preparar para o exame final. Um garçom se aproximou deles e perguntou: "Todo mundo quer café?" O primeiro disse: "Eu não sei." O segundo jovem respondeu: "Eu não sei." E o terceiro disse: "Sim." Você consegue descobrir o que os 2 primeiros pediram? Todos eles pediram café. Cada um deles queria tomar um café, mas os 2 primeiros não sabiam se seria a escolha de todos. Se os 2 primeiros não quisessem café, eles simplesmente teriam dito não. Então, quando o terceiro ouviu as respostas de seus amigos, descobriu que todos queriam café. E como ele também ia pedir uma xícara, disse sim. Você tem que pensar fora da caixa para resolver este. 1 está para 2, assim como 2 está para 4, e 4 está para 6. Você consegue descobrir o padrão? A palavra 1 tem 2 letras, a palavra 2 tem 4, e a palavra 4 consiste em 6 letras. Vincent ficou trancado em uma sala sem janelas e com apenas uma porta enorme.
Tem um painel com vários botões à esquerda e outro com uma dica à direita. Tem também um relógio na parede acima da porta. Qual botão o Vincent deve pressionar para sair da sala? O triângulo verde. Os números no painel representam horas. Se você os conectar no mostrador do relógio, terá um triângulo como resultado. Adicione este número ao mesmo e multiplique o resultado por 4. Em seguida, divida-o por 8 e você terá o primeiro número novamente. Que número é esse? Pode ser qualquer número. Pode testar e conferir. Preste atenção nessas mulheres. Qual delas parece suspeita? A da direita. A mulher à esquerda está apenas colocando um pouco de ketchup ao prato. Viu aquele pote? Agora olhe a torta que a mulher à direita está segurando. Tem um smartphone saindo da torta. O que ela está fazendo lá? É muito suspeito. A polícia bateu na porta de Michael tarde da noite. Eles tinham um mandado de busca e acusavam um homem de roubar uma grande quantia de dinheiro de um supermercado. O Michael alegou que não tinha saído de casa o dia todo, mas um dos detetives viu algo em sua sala de estar e isso levou à prisão do homem. O que ele viu? Veja a data na nota fiscal em cima da mesa. É a mesma do calendário, o que significa que o Michael mentiu sobre não ter saído de casa naquele dia. Preste atenção nestes homens. Você sabe dizer qual deles faz o grafite? O da esquerda. Ele tem manchas de tinta no moletom. Uma formiga está a 5 centímetros de distância de casa. A cada passo, ela cobre metade da distância até a entrada. Quantos passos o inseto terá que dar para chegar ao seu destino? A formiga nunca chegará à porta, porque toda vez ela viajará apenas metade da distância. Agora vamos verificar a sua atenção. Tente descobrir o que há de errado nas imagens a seguir. Não tem como alguém usar esses sapatos azuis. Ambos pés são esquerdos. E quanto a este aqui? Este cavalo parece bem à vontade entre os cangurus, mas não pertence ao cenário. O que está errado nesta imagem? Por que um celeiro teria uma chaminé? Suspeito que algo esteja faltando nesta imagem. Você consegue descobrir o que exatamente? O ônibus não tem espelhos retrovisores nem limpadores de para-brisa. O detetive Lucas foi chamado para investigar um acidente. Um carro bateu na vitrine e quebrou o vidro. Há 2 suspeitos, ambos negam seu envolvimento. O detetive Lucas não precisa de muito tempo para descobrir quem é o culpado. Você também sabe a resposta? É o dono do carro azul. O padrão em seus pneus é o mesmo que se vê na frente da loja. A detetive Brown estava tomando seu café da manhã quando ouviu um carro parando e depois gritos altos. Ela correu para fora e viu um homem no chão. A bicicleta dele estava por perto. Havia também um carro ao lado do homem. A detetive Brown ajudou o ciclista a se levantar. O motorista do carro veio até eles. O ciclista exclamou: "Ele bateu na minha bicicleta com o carro, me fazendo cair." Mas o motorista respondeu: "Eu vi ele perdendo o controle da bicicleta no espelho. Saí do meu carro para auxiliar." A detetive Brown imediatamente entendeu quem estava mentindo. Você consegue descobrir?
Estranhamente, o carro não tem espelhos laterais, e todas essas coisas no banco de trás bloqueiam a vista da estrada. Então, o motorista também não poderia ter visto nada em seu espelho retrovisor central. Ele está mentindo. Um homem usando um chapéu, uma bandana cobrindo o rosto e óculos de sol roubou um banco. A polícia tem 3 suspeitos. Olhe para eles e tente descobrir quem é o criminoso. Normalmente as pessoas amarram bandanas debaixo das orelhas, mas neste caso a bandana cobre as orelhas do ladrão. Provavelmente esconde algo que distingue o homem de outras pessoas. O criminoso deve ser aquele com apenas uma orelha. Quando Luiz entrou no escritório, notou que sua colega Ana estava muito chateada. Era apenas o começo do dia de trabalho, mas alguém já havia roubado a bolsa dela. Somente aqueles que trabalhavam na empresa podiam entrar no escritório. A Luísa questionou seus colegas. Maria, que trabalhava em TI, disse que estava consertando o computador de alguém. Jane, a secretária, respondeu que estava no telefone com alguns clientes. Andrew, gerente de vendas, disse: "Acabei de voltar de uma reunião de 3 horas. Estou exausto." Você consegue descobrir quem pegou a bolsa? O Andrew. O dia de trabalho acabou de começar. Como ele pode estar voltando de uma reunião tão longa? O marido de Amber, Carl, é um artista. Você consegue adivinhar qual dessas moças é Amber? É a do meio. Ela tem as mesmas manchas de tinta em suas roupas que Carl tem em seus jeans. Carl recebe um convite para visitar uma misteriosa cartomante, Morgana. Ela construiu um labirinto para que somente pessoas inteligentes possam chegar à sua casa. Qual dessas rotas Carl deve escolher? Somente o primeiro caminho levará ao destino final. Morgana oferece a Carl um drink de boas-vindas. Apenas um desses 3 drinks é seguro. Você consegue adivinhar qual? O primeiro drink. Há um dente humano dentro do segundo copo. E há muitas moscas ao redor do terceiro drink. Portanto, provavelmente não é fresco. Morgana diz: "Tenho uma surpresa para você. As pessoas o colocam na mesa e o cortam, mas nunca o comem. O que é?" Você consegue adivinhar? A resposta correta é baralho de cartas. Carl recebe seu novo baralho de cartas. Morgana lhe oferece um enigma. Do baralho de 52 cartas. Ela coloca 4 cartas na mesa viradas para baixo e dá a Carl 4 pistas. A carta da esquerda não pode ser maior do que a carta da direita. A diferença entre a primeira carta e a terceira carta é 8. Não há um único as entre essas 4 cartas. Também não há cartas com figuras. E, finalmente, a diferença entre a segunda e a quarta carta é 7. Você pode ajudar Carl a adivinhar os valores de todas as 4 cartas? Muito bem, vamos colocar tudo na mesa. A tarefa era adivinhar o valor, portanto não podemos prestar atenção aos naipes. A primeira carta tem que ser 2 e a terceira tem que ser 10. Simplesmente não há outra maneira de a diferença ser 8. A primeira e a quarta pistas revelam que a quarta carta só pode ser 10. E graças à pista 5, sabemos que a segunda carta é igual a 3. Portanto, aqui está a resposta correta. Carl resolve o enigma com sucesso. Morgana fica impressionada. Ela diz: "Agora vejo o que você merece, meu presente. Eu lhe darei um amuleto mágico que o transformará no artista mais rico. Esses 3 túneis levam à sala onde o tesouro está escondido. Você precisa escolher sabiamente se quiser ficar seguro." Há um rinoceronte acariciando seus filhotes no primeiro túnel. O segundo túnel está cheio de gás, que é fatal para qualquer inseto. E há milhares de cobras venenosas rastejando pelo terceiro túnel. Qual caminho é mais ou menos seguro?
O segundo, ninguém disse que o gás é perigoso para os seres humanos. No dia seguinte, Carl se sente mal e vai à emergência. Ele encontra essas 3 mulheres no saguão. Você consegue encontrar a esposa de um médico entre elas? Dê uma olhada no cartaz. Esta é a área dos dentistas. A primeira mulher é sua paciente e a terceira é sua colega. Portanto, a segunda é sua esposa. 3 médicos abordam Carl, mas um deles é falso. Você consegue adivinhar quem é? Dê uma olhada no crachá desse cara. Há uma foto e um nome feminino nele. Portanto, ele provavelmente é um impostor. O médico convida Carl para ir ao seu laboratório. Você pode ajudá-lo a encontrar esses 3 itens? Aqui estão. À noite, Carl chega em casa. Ele percebe imediatamente 5 coisas estranhas nesse lugar. Você também consegue vê-las? O número da casa está pendurado de cabeça para baixo. Este guaxinim está falando ao telefone celular. A bicicleta está se movendo sem um ciclista. Esta lâmpada não está num poste de luz e flutua no ar sozinha. E, finalmente, essas flores no jardim estão desabrochando no meio do inverno. Carl entra em sua casa. Surpresa! Seus amigos prepararam uma festa secreta para seu aniversário. Tudo corre bem, mas de repente as luzes se apagam por 30 segundos. Quando a energia volta, Carl vê que alguém tirou seu amuleto da sorte do pescoço. Ele interroga 3 suspeitos. Rick diz: "Eu estava preparando um lanche na cozinha. A luz se apagou de repente." Bella diz: "Eu estava no meio de um jogo de xadrez quando a energia foi desligada." E Ren diz: "Eu estava dançando na sala de estar nos últimos 30 minutos e o escuro não me impediu." Quem está mentindo? Bella! Ela disse que estava no meio do jogo, mas todas as peças de xadrez estão em suas posições iniciais. Bella escapa com o amuleto e voa para o Rio de Janeiro com seu namorado Josh. Você consegue adivinhar qual desses caras é Josh? O segundo cara, ele está deitado em sua toalha de praia. Bella está assistindo a uma luta de boxe na TV. É uma luta amistosa entre 2 pesos pesados, que consiste em 12 rounds. Mas ela foi encerrada após o 7º round porque o boxeador nocauteou o outro. No entanto, durante a luta, nenhum homem deu um único soco. Como isso pode ser possível? Calma, foi entre 2 boxeadoras. No hotel, Bella tem apenas 3 vizinhos em seu andar. Um deles está se transformando em um zumbi. Você consegue adivinhar quem é? Esta moça está quente, porque ela está usando um cachecol quente. Bella sai de seu quarto de hotel para pegar um pouco de gelo. 2 minutos depois, ela retorna e descobre que alguém invadiu o quarto. Como ela sabia? Quando ela saiu, a porta da varanda estava aberta e agora está fechada. Foi Carl quem roubou de Bella. Ele pegou o amuleto de volta e fugiu para o telhado. Infelizmente, agora ele está preso no topo do prédio do hotel, que tem 60 metros de altura. Há um gancho no telhado e outro gancho 30 metros abaixo dele. Carl encontra uma corda de 45 metros de comprimento e uma faca afiada. Como ele pode descer com segurança?
Carl deve cortar a corda em 2 partes, 15 metros e 30 metros. Em seguida, fazer um nó na extremidade da corda mais curta e passar a mais longa por ela. Em seguida, ele deve deslizar pelas cordas e desamarrar a corda mais longa para poder usá-la novamente com um segundo gancho. Carl usa seu amuleto da sorte e sua arte se torna super famosa. Um dia, ele recebe um telefonema da polícia. Eles prenderam um grupo de criminosos que tentou vender cópias ilegais da arte de Carl. Eles confiscaram 3 pinturas. Carl diz que uma delas é original. Você consegue adivinhar qual delas? A primeira pintura é uma versão espelhada da obra original. A segunda tem uma marca de mão pouco visível. Portanto, somente a terceira pintura é original. Carl expõe uma enorme colagem em uma galeria. Você consegue identificar alguma imagem diferente? Essa aqui. Carl vai à academia para se exercitar pela manhã. Ele vê algo estranho e se apavora. Você consegue identificar o que está errado? Uma aranha enorme está rastejando para fora da ventilação. Carl coloca suas malas em um armário antes de ir para o chuveiro da academia. Ele o tranca e leva a chave. Ele pendura a chave em um gancho junto com sua toalha. Após o banho, Carl descobre que alguém havia roubado a chave e furtado seu armário. Ele questiona 3 suspeitos, mas todos eles dizem que estavam tomando banho e não viram nada. Quem está mentindo? O terceiro cara. Dê uma olhada nos pés dele. Eles estão muito sujos para um homem que acabou de tomar banho. Estava cheia. A voz disse ao Mike para encontrar um ladrão entre todos os clientes. Você pode ajudar o Mike a ganhar alguns bônus por sua atenção? Essa mulher ali é a ladra. Ela está escondendo colheres no bolso. Depois do almoço, o Mike foi para a sala ao lado. Mas antes que ele entrasse, ele tinha que resolver um enigma para abrir a porta. Alguns vão me usar, outros não. Alguns se lembram de mim, outros se esquecem. Não posso ser pego do chão ou jogado no mar. Você só pode me ganhar com o tempo. O que eu sou? A resposta certa é conhecimento. O Mike entrou em um belo salão de festas cheio de pessoas com fantasias e máscaras. A voz lhe disse para encontrar um fantasma, um zumbi e um ladrão entre essas pessoas. Olhe para essa multidão com muita atenção. Você consegue identificá-los? O cara ali não parece ter pernas e ele está levitando. Ele deve ser o fantasma. Olhe para a comida dessa mulher. Apenas zumbis comeriam isso. E aquela mulher ali é a ladra. Seu anel de diamante não cabe no dedo dela. Além disso, o anel é muito semelhante ao conjunto de joias dessa senhora. O Mike tentou abrir a porta seguinte e recebeu uma nova charada. Eu pareço plano, mas sou profundo. Reinos escondidos eu abrigo. Vidas eu tomo, mas comida eu ofereço. Às vezes sou lindo, posso ficar calmo, com raiva e turbulento. Não tenho coração, mas ofereço prazer e liberdade. Nenhum homem pode me possuir, mas eu englobo o que todos os homens devem ter. O que eu sou? O Mike resolveu esse enigma e entrou na próxima sala. Você também descobriu a resposta? A resposta correta é: eu sou o oceano. O Mike viu a porta seguinte, mas ele não conseguiu abrir ela de maneira alguma. Ele viu uma fechadura eletrônica na porta e um mapa de um labirinto na parede. A voz disse que é preciso resolver o enigma para abrir a porta. Você pode ajudar? Se você fizer o labirinto do início ao fim, obterá o número 6251. Este é o código. Então, a voz pediu ao Mike para encontrar a imagem estranha nesse padrão.
Você pode ajudá-lo? O casal ali é diferente. Em outra sala, o Mike conheceu uma senhora idosa e gentil, a senhora Jason. Ela estava muito chateada porque alguém invadiu seu apartamento. A tarefa do Mike era encontrar o ladrão. Ele inspecionou a cena do crime e questionou 3 testemunhas. A faxineira Sarah disse que terminou seu trabalho às 23 horas e foi embora. Billy, um transeunte, disse que tinha visto um homem suspeito de máscara na janela da senhora Jason. Kelly, a vizinha, estava visitando o namorado em outra cidade. Quem está mentindo? O Billy, ele é um transeunte e acabou de conhecer a senhora Jason. Então por que ele sabe quais janelas são as dela? Escureceu bastante, mas a estranha missão do Mike continuou. Ele entrou em uma joalheria e o dono lhe explicou sua próxima tarefa. Alguém invadiu a loja e pegou as joias de diamantes mais caras. Mas felizmente, o ladrão deixou suas impressões digitais nos cacos de vidro. Há 3 suspeitos, um lobisomem, um elfo e um zumbi. Você pode ajudar o Mike a encontrar o ladrão de verdade? Foi o elfo. Ele é a única criatura entre eles com impressões digitais humanas. Outra porta levou o Mike a um laboratório assustador. Lá, ele encontrou um cientista maluco jogando um jogo estranho com seus pacientes. Ele pedia que eles escolhessem entre 2 pílulas. Uma delas era uma cápsula inofensiva com vitaminas, enquanto a outra era uma pílula para dormir. De alguma forma, o cientista sempre ficava com a pílula inofensiva toda vez que jogava esse jogo, e seus oponentes sempre adormeciam. Como isso é possível? E o que o Mike deve fazer para passar nesse teste? Na verdade, ambas as pílulas eram inofensivas. O cientista adicionava uma substância especial aos copos de água que oferecia aos seus pacientes para tomar as pílulas. Então, para ficar acordado, o Mike deve trocar os copos ou simplesmente se recusar a beber água. A porta ao lado estava trancada, mas o Mike viu 6 botões com as imagens de uma vela, fogo, luvas, tesoura, uma maçã e uma lâmpada. A voz disse: "Fui levada para uma sala escura e incendiada. Eu chorei, e então minha cabeça foi cortada. O que eu sou?" 1 minuto depois, o Mike já estava caminhando em direção ao seu próximo desafio. Qual botão ele pressionou para abrir a porta? O botão com a vela. De repente, as luzes se apagaram. O Mike escorregou e caiu em uma piscina. Alguém acendeu a luz novamente, e o Mike viu 3 senhoras idênticas na piscina. Todas as 3 pareciam mulheres comuns e afirmavam ser humanas, mas na realidade, 2 delas são sereias. Como o Mike pode encontrar a verdadeira mulher entre elas? Ele pode mergulhar e descobrir a que não tem cauda. As sereias disseram ao Mike que não o deixariam sair da piscina até que ele resolvesse outro enigma. Sou tão rápido que você não pode me ver, embora todos os outros possam ver diretamente através de mim. Estou com você até o seu último suspiro. O que eu sou? Você pode ajudar o Mike a resolver esse enigma e escapar? A resposta correta é o piscar de um olho. As sereias liberaram o Mike e ele entrou na sala seguinte. Em uma tela enorme havia 2 homens. O primeiro estava tirando uma selfie com um tornado. O segundo estava de pé sob um guarda-chuva no meio de uma tempestade e tirando fotos. O Mike precisava decidir qual comportamento era o mais arriscado. O tornado está muito perto, portanto, o primeiro está em maior perigo. Ao mesmo tempo, o segundo terá tempo suficiente para tirar mais algumas fotos. Na sala seguinte, o Mike viu 5 zumbis atrás das grades. Todos eles eram suspeitos de roubar um carro. O Mike teve que decidir qual deles era o ladrão. Você já descobriu? O da esquerda está suando muito. E zumbis não suam e não dirigem carros. Ele deve ser o ladrão. Ele só está usando maquiagem zumbi.
O Mike entrou em uma cozinha. Sua tarefa agora era decidir quantas pessoas moravam na casa. Você consegue adivinhar? Três pessoas. Tem 3 bebidas diferentes na mesa e 3 cadeiras. Agora olhe para este banheiro. Quantas pessoas moram neste apartamento? A Erika quer encontrar seu verdadeiro amor. Então ela vai a um evento de encontros rápidos e fala com 3 estranhos. Cada um conta fatos breves sobre si mesmo. O Victor disse: "Sou arquiteto. Recentemente construí o maior arranha-céu desta cidade. Agora quero sossegar e encontrar uma linda esposa." O João falou: "Administro minha própria rede de padarias. Nunca tive nenhum relacionamento sério, pois sempre estive muito preocupado com o trabalho." E o Edgar contou: "Fui demitido recentemente, mas tudo bem, pois meus pais são bilionários. Eu queria encontrar uma alma gêmea para viajar pelo mundo." Quem a Erika deve escolher? Olhe mais de perto para o Victor. Os dentes dele são muito afiados. Ele não come nem bebe nada, além de não ter sombra. Não é seguro namorar um vampiro. Quanto ao João, dá pra ver que usava uma aliança, pois tem uma marca de bronzeado no dedo anelar. Portanto, ele está mentindo. É por isso que a Erika deve escolher o Edgar. Após o evento, a Erika entra no restaurante indiano favorito dela, perto do apartamento onde mora. Ela faz um pedido, coloca a bolsa em uma das mesas e vai até o banheiro. Depois de alguns minutos, volta e descobre que alguém a roubou. O garçom disse: "Vi alguém com uma tatuagem no pescoço correndo para o 2º andar do restaurante." A moça sobe as escadas e encontra 3 possíveis suspeitos. Você consegue identificar o ladrão? Esta mulher é a única que tem uma sacola de papel grande o suficiente para esconder a bolsa da Erika. E também tem uma peruca ali dentro. O Edgar e a Erika se encontram em uma praça. Eles percebem que uma das pessoas na multidão é um viajante do tempo. Você consegue adivinhar quem? É este cara. Quem é que corre com sapatos de madeira no século XXI? A Erika convida o Edgar para jantar. Ela tem algumas balas na cozinha. Elas são parecidas, mas possuem 3 sabores diferentes. 3 são de laranja, 2 de morango e 5 de uva. De repente, as luzes se apagam no prédio todo. Agora a cozinha está completamente escura. Quantas balas a Erika deve retirar para garantir que fique com pelo menos uma de cada sabor? Para descobrir o número mínimo de balas, subtraia 1 do menor número. Então, some todos os números maiores a ele e você obterá 9. A Erika bloqueou o computador dela com uma senha e escreveu algumas pistas em um adesivo. O Edgar quer ver a lista de compras dela para escolher o presente perfeito de Dia dos Namorados. Então, quando ela não estava, ele tentou fazer login. Vamos dar uma olhada nas dicas. Você pode ajudá-lo a decifrar este código? Esta não é apenas uma lista de compras. Entendeu? A senha correta é Paris. Hoje é o dia do casamento do Edgar e da Erika. De manhã, a noiva vai se arrumar. Antes de tudo, ela vai para o chuveiro por 20 minutos. Ao voltar para o quarto, descobre que alguém manchou seu vestido. Apenas as damas de honra tiveram acesso a ele. Então, a Erika as questiona. A Lily disse: "Nos últimos 20 minutos, eu estava conversando com sua mãe na sala de estar. Ela pode confirmar minhas palavras." A Rose falou: "Não me orgulho disso, mas estava na cozinha, comendo escondida alguns salgadinhos preparados para o jantar." E a Daisy respondeu: "Eu estava em função da floricultura, pois entregaram as flores erradas." Você consegue adivinhar quem manchou o vestido? Foi a Rose.
tem a mesma lama do vestido nos sapatos dela. É hora de começar a cerimônia, mas o Edgar desapareceu. Sua ex-namorada maluca, a Zoe, é uma bruxa. Ela se escondeu para ir ao casamento, pegou o noivo e o clonou. A Erika encontrou a Zoe e 6 Edgars diferentes no porão. A ex disse: "Eu quis fazer algumas cópias do Edgar para mantê-lo comigo. Agora tenho o suficiente. Você pode levar seu marido de volta. Infelizmente, não me lembro qual é o original. Você pode ajudar a Erika a identificar o verdadeiro Edgar?" É este aqui. Todos os outros têm poderes paranormais. Começou o casamento, mas há um ladrão entre os convidados. Você consegue identificar essa pessoa? É esta moça com carinha de inocente com 2 bolsas. O casal vai passar a lua de mel na Índia. Você é capaz de ver o que há de errado com o avião deles? É proibido o fogo a bordo. A aeromoça devia saber disso. Após o pouso, os noivos pegam um táxi e vão para o hotel. De repente, eles veem uma família de patos atravessando a estrada. A Erika tira uma foto, mas infelizmente a imagem ficou desfocada. Você consegue contar o número exato de patos? Vamos dar uma olhada em um pato de cada vez. Podemos ver 2 bicos, então há outro pato atrás do primeiro. E aqui temos 2 patinhos perto do maior. E este aqui está sozinho. Até agora, a soma total é 6. Este carinha não é um pato, e sim um ganso. Mas tem um pato escondido atrás dele. E mais 3 aqui. Portanto, o número total é 10. A Erika e o Edgar chegam ao hotel. 4 funcionários os cumprimentam no saguão. Mas um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem? Dê uma olhada no logotipo do hotel. É uma flor de lótus com 6 pétalas. Mas a flor no logotipo no crachá desta mulher tem 5 pétalas. Portanto, ela é uma funcionária falsa. O gerente do hotel entrega a chave do melhor quarto para os noivos. Eles vão verificar o cômodo, mas quando o veem por dentro, pedem imediatamente outro. Por quê? Tem um lagarto transparente rastejando pelas cortinas. Esta flor no vaso tem dentes. E alguém está espiando através dos olhos deste retrato na parede. A Erika, o Edgar e um guia turístico vão fazer trilhas de caminhada. Eles têm 3 mochilas. Uma com sacos de dormir e uma barraca. Outra com roupas quentes e equipamento de camping. E a mais pesada, uma mochila com comida. Cada um tem que escolher uma para carregar. A moça prontamente concorda em ficar com a mais pesada. Por quê? A mochila vai ficando cada vez mais leve após cada parada. No caminho, os 3 decidem explorar as cavernas locais. Eles entram e, de repente, um deslizamento de terra bloqueia o caminho de volta. Existem 4 túneis à frente. Cada um com uma placa informando quais perigos aguardam lá dentro. Há uma família de bruxos malvados vivendo no primeiro, e eles amaldiçoam todos os humanos que ousam entrar. O segundo túnel está cheio de aranhas venenosas. O terceiro é tomado por morcegos. E o quarto está pegando fogo. Qual eles devem escolher para ficar seguros? O segundo túnel é a melhor opção. Aranhas não machucam humanos por comida. Finalmente, eles conseguem sair e veem uma árvore com muitos papagaios lindos. Você é capaz de contar o número exato de aves nesta árvore?
A tarefa era contar o número total de aves. Portanto, há 10 nesta árvore, incluindo 6 papagaios. À noite, a Érica e o Edgar vão caminhar pela cidade. Eles veem o desfile local, mas há um ladrão entre os artistas. Você consegue vê-lo também? Este cara está escondendo a pulseira dela. O que você estava fazendo quando o roubo aconteceu? A Estela alegou que tinha ido dormir às 23 horas. O Daniel disse: eu estava jogando boliche com meus amigos entre 1 e 2 da manhã. E o Ronaldo disse que passou a noite inteira em um hospital com a avó. Quem roubou o banco? Foi o Daniel. O policial não mencionou exatamente quando o roubo aconteceu. Então como ele sabia disso? A Kelly estava andando sozinha na floresta. Ela encontrou um lugar pitoresco e começou a gravar uma dancinha para o seu TikTok. Mas de repente, ela caiu em uma caverna. A Kelly olhou em volta e viu 4 portas. Havia leões famintos atrás da primeira porta. Insetos venenosos estavam escondidos atrás da segunda porta. Atrás da terceira, havia um túnel que estava pegando fogo. E tinha cabos de alta tensão soltos atrás da quarta porta. Qual caminho é mais seguro? A quarta porta é a mais segura. Há espaço suficiente para Kelly rastejar sob os cabos. Você consegue encontrar o panda entre essas pessoas? Ele está ali. A senhora Green recentemente conseguiu o emprego de professora universitária. Ela decidiu começar sua primeira aula com uma pequena prova. A mulher observou seus alunos durante a prova com muita atenção e notou que 3 deles estavam colando. Quem são eles? Olhe para o joelho desse cara. E essa menina está segurando um livro debaixo da mesa. E este cara aqui tem uma garrafa com as respostas escritas nela. Você consegue encontrar o emoji diferente? Tem algo diferente nos dentes desse carinha. O Harry acordou em um hospital abandonado e assustador. Ele vasculhou a área e só encontrou um carrinho antigo. Ele caminhou mais e encontrou 4 portas, mas havia perigos à espreita atrás de cada uma delas. Lobisomens furiosos estavam esperando atrás da primeira. O chão atrás da segunda porta estava todo coberto com ácido tóxico. Havia uma bruxa má atrás da terceira, e havia um incêndio muito forte atrás da quarta porta. O que o Harry deve fazer? O Harry deve escolher a segunda porta e usar o carrinho para chegar a um lugar seguro. Você consegue encontrar o peixe diferente? Aqui está ele. A Gisele decidiu seguir seus sonhos e se mudou para uma linda casa em uma pequena aldeia. Ela encontrou várias caixas no porão e organizou uma venda de garagem. A Gisele colocou um anúncio, tudo por $1. A Leia comprou um conjunto de xadrez antigo. O Pedro comprou um espelho. E o Daniel comprou uma velha caixa de joias. Quando eles saíram, a vizinha da Gisele veio e lhe disse que ela havia cometido um erro. Ela tinha acabado de vender uma coisa muito cara a preço de banana. A qual item ela se referia? Não é o conjunto de xadrez, porque ele é feito de plástico. E também não é o espelho, porque está trincado. Ela se referia à caixa de joias. Veja como o Daniel a está carregando. Parece pesada e provavelmente está cheia de coisas caras. Você consegue encontrar o emoji diferente? Aqui está ele. O Pedro e a Wanda fizeram um piquenique em um belo parque. De repente, começou a chover e eles se esconderam no carro. Foi quando a Wanda notou que havia deixado o telefone do lado de fora. O Pedro voltou para o ponto do piquenique, mas não encontrou o telefone. Felizmente, o ladrão não poderia ir longe. Então, o Pedro entrou no café mais próximo para verificar os clientes. Ele viu 3 pessoas lá dentro e imediatamente descobriu quem tinha pego o telefone. Você consegue adivinhar quem é o ladrão?
É o segundo cara. Ele é o único com cabelos e roupas molhadas. No seu aniversário, o Jefferson convidou 3 amigos para fazer uma trilha. Eles encontraram uma bela praia selvagem e decidiram passar a noite lá. Em 1 hora, um dos amigos do Jefferson desapareceu. Eles se separaram para procurá-lo e as outras 2 amigas também desapareceram. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Os amigos do Jefferson decidiram fazer uma pegadinha com ele. Eles estão esperando por ele com um bolo de aniversário em um barco. A Mariana acabou de voltar de uma viagem de negócios de 2 dias. Ela está morrendo de fome, então corre para a cozinha. Ela abre a geladeira para pegar alguns lanches. Você pode ajudar a Mariana a jogar fora a comida estragada? A maçã está estragada. Alguns sons altos e estranhos acordaram a Emily no meio da noite. Ela correu para os quartos de seus colegas de apartamento para verificar. A Mia e o Sam estavam dormindo profundamente. De manhã, a Emily descobriu que a casa deles havia sido roubada. A Mia disse que estava dormindo e não tinha ouvido nada suspeito. O Sam disse que voltou de uma festa muito tarde e adormeceu imediatamente. Você consegue adivinhar o que aconteceu? Ok, primeira pergunta. Quem é aquela pessoa que não decide se entra ou sai? É o prisioneiro. E hoje você vai ser um verdadeiro detetive resolvendo alguns enigmas de prisioneiros. Preparado? Aqui está uma tarefa para você. Dê uma boa olhada nessas 3 casas. Em uma delas, mora alguém que escapou recentemente da prisão. Em qual casa você acha que ele mora? Se acabou de fugir da prisão, a pessoa está muito alerta e pronta para fugir imediatamente, o mais rápido possível. Veja como os carros estão estacionados. 2 estão estacionados com a parte de trás voltada para a estrada e 1 está apontando para a rua. O que está apontando para a rua é mais rápido para sair, então deve ser o da casa do prisioneiro fugitivo. Um prisioneiro tem uma chance de escapar da prisão. Ele pode escolher entre 2 portas. Atrás de uma está a liberdade e a outra leva de volta à sua cela. Ele não sabe qual é qual. Na frente de cada porta tem um guarda. Um deles sempre mente e o outro sempre diz a verdade. Mas novamente, ele não sabe qual é qual. O prisioneiro pode fazer apenas uma pergunta. Que pergunta ele deve fazer para sair? Ele deve perguntar para qualquer guarda. O guarda mentiroso está na frente da porta que leva à liberdade? Se ele disser sim, há 2 opções. Ou ele está falando a verdade, ou ele é um mentiroso. E então ele fica parado ao lado da porta da cela. Em qualquer caso, o prisioneiro deve escolher a outra porta. Se o guarda responder não, ou é verdade e a porta leva à liberdade, ou é mentira, mas ainda significa que é a porta da liberdade. Assim, em caso de a resposta ser não, o preso deve escolher a porta onde está o guarda. Um prisioneiro está tentando fugir. Ele conseguiu sair da cela e encontrou um túnel subterrâneo que, no entanto, o levou a 3 portas. Nenhuma delas parece segura. Atrás da primeira, há 2 guardas que o veriam e o levariam de volta à prisão. Atrás da segunda porta, há uma sala cheia de lasers. Atrás da terceira, tem uma sala com o chão cheio de cacos de vidro. Qual caminho é mais seguro? O prisioneiro deve escolher a última porta. O chão está coberto de cacos de vidro, mas ele está de tênis e então não irá se machucar. Outro prisioneiro está tentando escapar e quase conseguiu. Ele se depara com 3 portas à sua frente. Atrás de uma, tem 3 cachorros famintos e furiosos. Atrás da segunda porta, haverá uma explosão em 5 minutos. E atrás da terceira, tem um guarda. Qual porta o prisioneiro deve escolher para sair com sucesso? Ele deve esperar 5 minutos para deixar passar a explosão e então usar a segunda porta para sair. Agora temos um quebra-cabeça lógico. Um preso recebeu uma visita.
O guarda perguntou quem era e ele disse: "Eu não tenho irmãos. O pai deste homem é filho do meu pai." E então, quem visitou o preso? Como o preso não tem irmãos, então o filho do meu pai é ele mesmo. E ele é o pai do visitante, então a visita é o filho dele. Um preso ficou doente e agora tem que tomar remédios para manter sua doença sob controle e não infectar mais ninguém. Ele tem 3 comprimidos que deve tomar a cada hora. Quanto tempo ele levará para tomar todos os comprimidos? Vai levar 2 horas. Ele tomará um imediatamente, outro depois de 1 hora e o último depois de 2 horas. Um preso escapou da prisão. Seu melhor amigo estava esperando por ele em um carro, então o prisioneiro entrou e eles foram embora. A polícia agora está perseguindo eles. Este é o carro com o prisioneiro, e esses 2 carros são idênticos. Observe o carro com o prisioneiro com cuidado. Onde está o fugitivo? No carro da esquerda. Ok, agora vai ser ainda mais difícil. Observe o carro novamente. Ele vai mais rápido. Qual é? Se você disse este, você está certo. Ok, última vez e você pegará o prisioneiro. Observe os carros com cuidado. Qual é? É este mesmo. Parabéns, você pegou o prisioneiro. Outro prisioneiro escapou e a polícia o rastreou até um complexo hoteleiro de recreação em uma floresta no subúrbio. Um detetive entrou em uma sauna em que havia visto o prisioneiro entrar escondido 1 minuto atrás. Havia 4 homens sentados lá. Eles disseram ser amigos, afirmaram que estavam sentados na sauna há cerca de 10 minutos e que não haviam visto mais ninguém entrando. Qual deles é o prisioneiro? Deve ser esse cara. Veja, todos estão molhados e suados, e ele não está suando nada. Ele deve ter acabado de entrar. Um outro dia, outro prisioneiro conseguiu escapar. Dessa vez, a polícia teve certeza de que ele estava em algum lugar do zoológico localizado não muito longe da prisão. Eles entraram e foram até um dos zeladores do zoológico, perguntando se ele tinha visto algum preso ali. "Não, senhor, garanto que nenhum preso entrou nessa área", disse o zelador. "Isso foi muito suspeito. Como ele tinha tanta certeza disso?" "Tudo bem, obrigado pela sua ajuda. A propósito, por que essa jaula está vazia?" Estou limpando. As zebras foram realocadas por um tempo." A polícia o levou preso. Por quê? A placa diz que é a jaula dos camelos. Se ele fosse o zelador de verdade, saberia disso. Agora vou mostrar várias casas e sua tarefa é determinar em qual delas mora um criminoso. Por exemplo, olhe para estas 2. Qual cômodo pertence a um criminoso? Este. Veja, tem uma máscara preta na cadeira. E nessas 2 casas, você vê algo suspeito? Tem um macacão laranja no guarda-roupa que deve pertencer a um presidiário. Mais uma para você. Consegue ver algum sinal de um prisioneiro? Veja, tem um saco enorme com dinheiro escondido. É aqui que mora um criminoso. Há 4 presidiários que têm a oportunidade de serem libertados antes se resolverem um enigma. Tem 4 chapéus, 2 pretos e 2 brancos, e todos sabem disso. Eles ficam assim. O primeiro preso está na frente e não pode ver ninguém.
O segundo só pode ver o primeiro. O terceiro prisioneiro pode ver ambos. Atrás de uma parede está o quarto prisioneiro, que não vê ninguém. Cada um deles ganhou um chapéu. Nenhum deles sabe a cor do próprio chapéu. Eles só podem ver os outros conforme descrito. Qualquer um deles pode dar um palpite sobre a cor do seu próprio chapéu. Haverá uma tentativa para todos eles, mas se a pessoa acertar, todos os 4 poderão sair. Como eles podem fazer isso? O terceiro prisioneiro pode ver 2 chapéus à sua frente. Se forem da mesma cor, ele sabe que seu próprio chapéu é da outra cor. Mas se houver 2 cores diferentes na frente dele, ele não pode ter certeza. Nesse caso, ficará em silêncio. Então, o segundo prisioneiro percebe que eles têm chapéus de cores diferentes. Ele pode ver a cor do chapéu do primeiro prisioneiro, e então vai dizer que o seu tem a outra cor. O Jonas resolveu fazer uma salada de vegetais para seus amigos. Para prepará-la, ele precisará de 3 pimentões e a mesma quantidade de tomates, e de menos pepinos que tomates, porém mais que rabanetes. Quantos vegetais diferentes o Jonas usará em sua salada? 9. 3 pimentões, 3 tomates, 2 pepinos e 1 rabanete. Um professor saiu para almoçar, deixando 3 alunos no auditório. Quando ele voltou, percebeu que um gabarito de uma prova importante havia desaparecido de sua mesa. Ele questionou os alunos. O Enio disse: 10 minutos depois que o senhor saiu, minha mãe ligou pedindo para eu encontrá-la perto do prédio da escola. Quando voltei, o gabarito já tinha sumido. O Bruno falou: ninguém ligou para o Enio. Ele pegou uma coisa da sua mesa e saiu. E o Roberto afirmou: o Bruno está dizendo a verdade. Quando vimos que era um gabarito, corremos atrás dele lá fora, mas ele já tinha sumido. Em quem o professor deve acreditar? O Roberto e o Bruno estão mentindo. Eles disseram que tinham corrido atrás do Enio lá fora, mas estava chovendo e os 2 estão secos. Qual destas artistas é suspeita? A jovem da direita está usando tinta laranja, não vermelha. Então, por que a roupa dela tem manchas vermelhas? Quem é suspeita nesta festa? A segunda jovem marcou este copo para distingui-lo do que tem veneno. Qual destes estudantes é suspeito? A terceira estudante está fingindo estar escrevendo. Na verdade, ela está lendo uma revista. Qual destas mulheres é suspeita? A mulher à direita está fingindo estar grávida. Um príncipe se casou com uma jovem simples e a levou para o palácio. A mãe dele, a rainha, não gostou nada daquilo. Então começou a observar a jovem e descobriu que ela pegou algumas joias do palácio e as enterrou perto de um carvalho. A monarca foi ao encontro do príncipe imediatamente e contou tudo para ele. O príncipe foi até o carvalho e de fato encontrou as joias ali. Sua esposa começou a implorar: meu príncipe, eu juro, não roubei nada para mim. Deixei as joias aqui para que minha família pudesse pegar depois. Mas a rainha disse: ela está mentindo e esconde essas joias aqui para vendê-las quando fugir do palácio. Quem está mentindo? A jovem está mentindo. Ninguém a proibiu de visitar a família ou de dar o que quisesse para seus parentes. Se ela escondeu as joias, é porque vai precisar de dinheiro para quando fugir. O Carlos estava em seu horário de almoço, então foi ao açougue comprar carne. Ele pediu para cortar a carne de um jeito específico. O açougueiro lhe perguntou se ele era bombeiro, e o Carlos confirmou. Como o açougueiro adivinhou a profissão do rapaz? O Carlos ainda estava usando seu uniforme quando saiu para comprar carne. A Maria entrou na mata para colher algumas frutinhas e cogumelos. Um tempo depois, percebeu que estava perdida.
De repente, ouviu árvores quebrando atrás de si. Era um monstro se aproximando. A Maria correu o mais rápido que pôde e conseguiu se afastar da criatura. Ela viu um casebre e entrou. Uma senhora vivia ali e disse que ajudaria a Maria. Mas a jovem percebeu na hora que a mulher era um transmorfo. Ela era o monstro da mata. Como a garota descobriu isso? Você percebeu que a senhora tem o mesmo símbolo na mão que o monstro tinha? Por sorte, ela não era má e realmente ajudou a Maria a sair da mata. A Senhora da Mata tem 3 gatos, o Bolinha, a Bela e a Lisa. Eles geralmente dormem em 3 almofadas diferentes, a amarela, a rosa e a azul. A Bela gosta de dormir sobre a almofada rosa. O Bolinha nunca escolhe a almofada rosa nem a azul. Pense sobre isso e tente adivinhar qual almofada pertence a cada gato. A Bela dorme sobre a almofada rosa. O Bolinha deita na amarela e a Lisa dorme em cima. Samantha é uma cabeleireira que prefere cortar o cabelo de 2 morenas em vez de o cabelo de uma ruiva. Por quê? A resposta é óbvia. Dessa forma, ela ganhará mais. Marcos e Daniel tinham uma caixa de chocolate cada. Havia 12 chocolates em cada caixa. Marcos comeu alguns doces. Em seguida, Daniel abriu sua caixa e comeu o mesmo número de chocolates que restava na caixa de Marcos. Quantos chocolates os garotos têm juntos agora? Juntos, eles têm 12 chocolates. Você foi preso em um laboratório secreto por um professor maluco. Você encontra um corredor que dá em 3 portas. Atrás da primeira tem um tubarão gigante. Atrás da segunda tem um buraco profundo com pontas de metal afiadas no fundo. E a terceira porta esconde fios elétricos energizados. Antes que você tenha tempo de escolher uma saída, o corredor começa a se encher de água. Escolha rápido. Qual porta pode salvar sua vida? Escolha a segunda porta. Assim que o corredor se encher de água, você poderá nadar sobre os espinhos. Você consegue encontrar 3 diferenças entre essas 2 imagens? Aqui estão todas as 3. E quanto a esses 2 cômodos? Você acha que consegue encontrar 3 diferenças aqui? Se você identificou todas elas, parabéns! Agora olhe para esses alunos e diga quem está colando. É essa garota de camiseta branca. Ela tem as respostas da prova escritas no braço. Maurício era um ladrão infame, tão esperto que estava sempre um passo à frente da polícia. Seus rivais tinham inveja de suas habilidades, mas certa vez eles descobriram que o Maurício tinha acabado de colocar as mãos em um colar precioso. Seu principal concorrente decidiu roubar esse colar dele para provar que era um ladrão mais habilidoso. Então ele vasculhou a casa do Maurício, mas não encontrou o colar. Decepcionado, colocou tudo de volta no lugar e foi embora. Quando o Maurício voltou para casa, percebeu imediatamente que alguém havia estado lá. Como ele descobriu isso? A cama é a pista. Ela aparece diferente de antes da visita do rival. Observe atentamente estas pessoas. São todos professores, mas um professor é falso. Você consegue descobrir quem? É o cara da esquerda. Está vendo o retrato dele ali na parede? Ele é um criminoso procurado. Agora olhe para estas 2 professoras.
Qual delas é uma criminosa? Provavelmente é a senhora à esquerda. Veja, tem algo vermelho na manga dela. Será que é sangue? Coloque seu chapéu de detetive e me diga qual avó não é perigosa. Observe o reflexo da avó à direita. Ela parece ser um robô. Isso não a torna perigosa por si só, mas ainda assim é estranho. Michael tinha um inimigo poderoso que era um mago das trevas. Certa vez ele conseguiu sequestrar o homem e trancá-lo no topo de uma torre incrivelmente alta. No quarto do Michael havia apenas uma pequena janela e nenhuma porta, mas o mago achou que isso não era suficiente. Ele ateou fogo mágico na torre e foi embora. O Michael sabia que não lhe restava muito tempo. Ele olhou ao redor do cômodo e viu 3 poções mágicas. A primeira poderia dar a ele força sobre-humana. A segunda o transformaria em um vampiro. E com a ajuda da terceira poção, ele poderia convocar qualquer animal que quisesse. Qual poção ele deveria beber? Mesmo que ele destruísse a torre com sua força recém-adquirida, isso não o ajudaria com o fogo mágico. Nenhum animal poderia ajudá-lo a escapar da torre, mas se ele escolhesse se tornar um vampiro, poderia se transformar em um morcego e simplesmente voar para longe. O Damião deixou uma nota de $100 em sua mesa e saiu para trabalhar. Quando ele voltou, o dinheiro não estava lá. Nenhuma surpresa aqui. A cozinheira explicou que havia colocado a nota embaixo do livro que estava sobre a mesa, mas quando o Damião verificou, não havia nada lá. Em seguida, a governanta disse que havia colocado o dinheiro dentro do livro entre as páginas 10 e 11 para mantê-lo seguro, mas novamente não havia nada dentro do livro. E finalmente o jardineiro disse que havia visto o dinheiro saindo do livro e colocou a nota entre as páginas 13 e 14. Quem pegou o dinheiro? Foi o jardineiro. As páginas 13 e 14 são 2 lados da mesma página. Faltavam apenas 2 dias para uma importante competição de basquete quando um dos principais jogadores de uma das equipes desapareceu. Ele foi visto pela última vez na hora do almoço. Havia 3 suspeitos: Leonardo, Nathan e João. A polícia entrevistou os 3 e obteve as seguintes respostas. Quando o jogador desapareceu, o Leonardo estava dando autógrafos a algumas garotas bonitas. O Nathan tinha torcido o tornozelo e estava fazendo uma massagem. E o João estava tomando banho antes do treino. Quem está mentindo? O João. Não faz sentido tomar banho antes do treino. Ricardo estava caminhando pelo parque depois do trabalho quando alguém bateu em sua cabeça por trás. Quando ele acordou, estava em um poço. Felizmente não havia muita água nele, mas assim que o Ricardo tentou sair do poço, percebeu que as paredes eram muito escorregadias. O homem notou uma corda com um balde amarrado a ela. O balde estava pendurado bem baixo, mas por mais que tentasse, o Ricardo não conseguia alcançá-lo. Entretanto, em 15 minutos, o homem estava fugindo do local perigoso. Você consegue descobrir como o Ricardo escapou? O homem tirou os sapatos e os jogou no balde. O balde caiu e ele conseguiu escapar. Nos arredores de uma cidade havia uma casa mal assombrada. Um grupo de amigos decidiu verificar se a casa fazia jus à sua reputação. Eles foram até lá à noite, mas assim que chegaram ao destino, um dos garotos se recusou a entrar e tentou impedir os outros. Mas eles apenas riram dele e entraram no local, deixando-o para trás. Ele ouviu sons terríveis de batidas vindas da casa e depois silêncio. O garoto nunca mais viu seus amigos. Como ele percebeu que havia algo muito errado com a casa? O garoto que ficou para trás estava muito atento. Ele notou que havia muitas pegadas indo em direção à casa, mas nenhuma saindo.
O Capitão Black estava na ponte de sua espaçonave quando o engenheiro o informou que havia problemas com o motor. Eles precisavam pousar logo para consertá-lo. Havia 3 planetas no caminho. Um deles era muito frio e coberto de gelo. O segundo fervia de calor e estava coberto de lava derretida. E o terceiro planeta estava coberto de ácido que poderia facilmente destruir a espaçonave. Qual planeta o capitão escolheu? Black escolheu o planeta frio, pois temperaturas muito baixas não são um problema para uma nave espacial. 4 meninos estão alinhados em vários degraus, todos voltados para a mesma direção. Uma parede de tijolos separa o quarto garoto dos demais. O garoto número 1 pode ver os garotos número 2 e 3. O garoto número 2 pode ver o garoto número 3. Tudo que o garoto número 3 vê é a parede, e o garoto número 4 não vê os outros. Os meninos estão usando chapéus, e sabem que 2 chapéus são brancos e 2 são pretos. Qual garoto será o primeiro a descobrir e gritar a cor do chapéu que está usando, se eles não puderem se virar, falar uns com os outros ou tirar os chapéus? Será o garoto número 2. Os garotos número 3 e 4 não conseguem ver os chapéus dos outros. O garoto número 1 vê um chapéu preto e um chapéu branco, e sabe que seu chapéu pode ser branco ou preto. O garoto número 2 vê um chapéu preto. Ele percebe que se também estivesse usando um chapéu preto, o garoto número 1 entenderia que seu chapéu é branco. E como ele ainda não gritou, isso significa que o garoto número 2 está usando um chapéu branco. Saudações aos melhores detetives do Incrível! Já prepararam suas lentes de aumento? Então vamos começar! Um homem estava preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz era uma vela. Havia 3 portas que davam para fora da sala. Atrás de uma delas havia um túnel que poderia ajudá-lo a escapar. Atrás das outras 2 portas havia apenas uma parede de concreto. O homem tinha uma chave que poderia abrir qualquer uma das portas, mas ele só poderia usá-la uma vez. Mesmo assim, o homem conseguiu escapar. Como ele fez isso? Ele levou a vela a cada um dos buracos de fechadura. Perto da porta com o túnel, a chama começou a tremeluzir. Imagine que você está preso no último andar de um prédio de 30 andares e não há escadas. Sua única opção é usar um elevador. Há 4 elevadores à sua frente, mas o primeiro está repleto de aranhas extremamente venenosas. No segundo elevador... veja, não tem elevador, só dá para ver um poço vazio. O terceiro elevador está cheio de líquido tóxico. Quanto ao quarto elevador, um tigre furioso e faminto está lá dentro. Parece uma situação sem saída, mas você precisa encontrar um jeito de sair dessa. Qual elevador você escolhe? Você deve escolher o elevador número 3. Assim que as suas portas se abrirem, todo o líquido será derramado, e a única coisa que precisará fazer é se afastar o suficiente para não ficar com os sapatos encharcados. Agora, vamos verificar se você está atento. Tente descobrir qual coelho não tem um gêmeo. Uma pequena dica: preste atenção aos padrões correspondentes nas orelhas, barrigas e rostinhos fofos. Sim, é esse que estamos procurando. Ao contrário dos outros, ele tem manchas mais escuras ao redor do focinho e nas orelhas. E aqui está um grupo de gatinhos com o rabo para cima. Um esconderijo perfeito para um coelhinho. Você consegue encontrá-lo? Esse coelho branco está escondido literalmente à vista de todos. Damiano comprou um teclado novo, mas aparentemente o vendedor enganou o rapaz e lhe deu um teclado falso. Você consegue encontrar a prova? O teclado não tem o número 5, mas tem 2 números 4.
Alguém escondeu uma bola de futebol em meio a esse monte de pandas felizes. Você consegue identificá-la? Pois é, aqui está. Tão fácil de passar despercebida. Um cachorro fugiu de seu dono. Ele agora está escondido em algum lugar entre todos esses touros. Você pode ajudar o dono preocupado a encontrar seu cãozinho? Pois é, aqui está. Semelhante, mas não igual. Observe essas duas senhoras. Qual delas parece suspeita? É a mulher à direita. Seu reflexo está todo errado. Ela provavelmente não é humana. Todas essas pessoas parecem estar tomando banho, mas qual delas está fazendo algo errado? O cara à esquerda. Ele provavelmente finge estar tomando banho, mas a água não está escorrendo. Observe atentamente essas pessoas dançando em uma festa fantasia. Você precisa descobrir quem é um lobisomem. É aquele cara no canto. Ele está usando uma máscara humana, mas seu cabelo grosso está aparecendo por baixo da máscara. Todas essas pessoas parecem bem de vida, usam joias e roupas chiques, mas apenas uma delas é de fato rica. É aquele cara de camiseta. Enquanto ele está concentrado em seu trabalho, seus guarda-costas estão esperando por ele. Observe como eles estão atentos a tudo ao seu redor. Qual dessas moças que estão relaxando perto da piscina é casada? Essa garota tem uma aliança, mas está usando ela em outro dedo. A segunda garota não tem aliança alguma. A terceira garota é casada. Ela deve ter tirado a aliança antes de ir nadar. E, embora não esteja usando, tem uma linha de bronzeado visível no dedo anelar. Em um país mágico, todos os animais são inteligentes e racionais. Em uma clareira, há 10 leões e uma ovelha. Sua tarefa é observá-los e garantir que os leões não machuquem a ovelha. Se você se distrair, um leão pode devorar uma ovelha. Mas o que os leões não sabem é que, se um deles fizer isso, ele também se transformará em uma ovelha. Nesse caso, os outros leões provavelmente também o comerão. Se você deixar esse adorável grupo sozinho por algum tempo, quantos leões e ovelhas você encontrará quando voltar? Quando você retornar, provavelmente haverá 9 leões e uma ovelha. O principal aqui é que todos os animais são racionais. Quando um leão comer a ovelha e se transformar em uma ovelha também, o restante dos leões entenderá as consequências e preferirá permanecer na segurança de sua forma natural. Olivério comprou um presente para sua namorada Vitória. Era um novo smartphone que ela queria há muito tempo, mas o Olivério não o entregou a ela imediatamente. Em vez disso, ele o colocou em uma caixa. A Vitória teve que descobrir em qual dessas 3 caixas estava o aparelho. Cada caixa tinha um bilhete. Está aqui. Seu presente não está aqui. Não está na primeira caixa. Apenas uma dessas notas dizia a verdade. Onde está o smartphone? Se ele estiver na primeira caixa, isso significa que as afirmações 1 e 2 estão corretas, o que contradiz as condições da charada. Se o telefone estiver na terceira caixa, as afirmações 2 e 3 serão verdadeiras. Mas se o dispositivo estiver na segunda caixa, a nota número 3 será a única afirmação verdadeira. A esposa do Sr. Smart desapareceu. Um detetive veio investigar o caso. O Sr. Smart lhe disse o seguinte:
A última vez que vi minha esposa foi pela manhã. Ela estava tomando café da manhã. Quando voltei para casa às 18 horas, o café da manhã ainda estava sobre a mesa, mas ela havia desaparecido. Depois de ouvir a história do homem, a detetive imediatamente prendeu o Sr. Smart. Por que ela fez isso? Quando a detetive chegou à casa dos Smarts, o café da manhã sobre a mesa ainda estava fumegante. Isso significa que o Sr. Smart preparou a cena do crime logo antes de chamar a polícia. Certa vez, o Sr. Azul, o Sr. Vermelho e o Sr. Branco se encontraram para jantar. Ao tirar os casacos, o Sr. Azul chama a atenção para o fato de que cada um deles está usando uma camiseta de cor diferente do sobrenome. O homem de camiseta branca parece surpreso e diz: "Sim, Sr. Azul, você tem razão. Você consegue descobrir qual é a cor da camiseta de cada um?" Então, vamos pensar logicamente. O Sr. Azul pode estar vestindo apenas uma camiseta branca ou vermelha, mas sabemos com certeza que outro homem está vestido de branco. Isso significa que o Sr. Azul só pode estar usando uma camiseta vermelha. O Sr. Branco poderia estar vestido com uma camiseta azul ou vermelha, mas a vermelha já está sendo usada pelo Sr. Azul. Portanto, podemos concluir logicamente que o Sr. Branco está vestindo azul, e como resultado, isso nos deixa com o Sr. Vermelho vestindo uma camiseta branca. Lisa era uma guitarrista popular em uma banda de rock. Na sexta-feira, a banda ia fazer um grande show. Os colegas de banda da Lisa estavam esperando por ela, mas a garota estava muito atrasada. Por fim, ela apareceu, mas não era a Lisa, era sua irmã gêmea Alice. Ela estava com inveja da Lisa. Então, trancou a irmã no quarto, pegou suas roupas e a guitarra e fingiu ser membro da banda. Mas assim que os músicos viram a falsa Lisa, imediatamente perceberam que ela não era sua colega de banda. Como eles perceberam? Veja como as unhas da garota são longas. É preciso ter unhas curtas para tocar guitarra. Um homem foi a um mercado de frutas para vender melancias. Depois de vender metade delas e metade de uma melancia, ele viu que lhe restava uma melancia. Quantas melancias ele levou para o mercado? Ele chegou lá com 3 melancias. A Cássia ganhou uma viagem para um resort de luxo nas Maldivas. Ela vai de navio junto com outros 3 hóspedes do hotel. Um destes bilionários é falso. Você consegue adivinhar quem? Este cara está roubando os talheres do aparador e colocando na bolsa. Se fosse rico mesmo, por que faria isso? Falando em impostores, um dos tripulantes do barco não pertence ao local. Você consegue adivinhar quem? Esta garçonete esconde um distintivo da polícia sob seu colar de flores. Então, ela provavelmente está disfarçada. Finalmente, a Cássia desembarca. 3 carregadores se oferecem para levar a mala dela. Você pode ajudá-la a escolher o cara certo? O primeiro é um criminoso fugitivo. Tá vendo este cartaz no cais? O segundo é um fantasma. Pois é, muito transparente para um ser humano. Portanto, ela deve escolher o terceiro homem. O gerente do hotel oferece para Cássia 3 opções. Um quarto no 8º andar com uma linda vista para o mar, um luxuoso apartamento no 2º andar com vista para o jardim ou um autêntico bangalô separado na praia. O que você escolheria? A primeira opção não existe, pois o hotel tem apenas 5 andares. E este bangalô não tem ar-condicionado nem ventilador. Então ela deve optar pela segunda opção. Na praia, a Cássia conhece as trigêmeas Sara, Gabi e Eva.
A última lhe pede R$ 20 emprestados. Na manhã seguinte, nossa turista encontra uma das irmãs no saguão. Mas elas são tão parecidas que não dá para diferenciá-las. Sabemos com certeza que a Sarah sempre diz a verdade, enquanto a Gabi e a Eva sempre mentem. Que pergunta de 4 palavras a Cássia deve fazer para receber seus R$ 20 de volta? A pergunta correta é: você é a Gabi? A Sarah, que só fala a verdade, diria não. A Gabi, que sempre mente, também diria não. E a Eva diria sim, pois ela não fala a verdade também. Portanto, se a resposta for sim, a Cássia pode exigir seu dinheiro. E se a resposta for não, ela pode pedir para as 2 irmãs que lembrem a devedora sobre o débito. Depois do café da manhã, a Cássia vai mergulhar. Ela vê muitos peixes palhaço idênticos debaixo d'água, mas um deles não pertence ao ambiente. Você consegue identificar o peixe estranho? Este aqui. A Cássia encontra um baú de tesouro submerso, mas ele está trancado. Você pode ajudá-la a decifrar a combinação da fechadura? Tem 3 tartarugas pintadas no baú. Cada uma tem um certo número de anéis no casco. Esta é uma dica. Se os contarmos, obtemos o código 845. A moça abre o baú, encontra um colar de pérolas e vai à joalheria local na esperança de vendê-lo. O João disse: esta joia não é tão preciosa, mas posso oferecer $50 por uma pérola. O Noah falou: que lixo, essas pérolas são falsas. Dou $5, esse é meu último preço. E a Mia afirmou: senhorita, podemos vendê-lo em leilão. Os ricos pagarão centenas de dólares por este colar. Posso ser sua agente e ficar com 15% do lucro. O que acha? Um desses é um golpista. Você consegue adivinhar quem? O Noah está usando o crachá de outra pessoa, portanto, roubou a identidade de alguém. A Cássia quer comprar um biquíni novo. Ela vai experimentar e ver os pés de 3 mulheres nos provadores. Você consegue adivinhar quem está falida? As 3 têm sandálias relativamente novas, mas vamos dar uma olhada nas unhas dos pés. A primeira foi recentemente ao pedicure. A segunda não tem esmalte, mas talvez apenas prefira manter ao natural. E a terceira está com as unhas com esmalte descascado, portanto é ela quem está falida. No saguão do hotel, a moça encontra 2 de seus colegas de quarto, a Tina e o Júlio. Um deles é lobisomem. Você consegue adivinhar quem, apenas olhando para esta imagem? É a Tina. Ela tem algemas na perna. A Cássia vai até a praia para tomar sol. Tem um vampiro em uma das espreguiçadeiras. Você consegue identificar exatamente onde? Este monte de cinzas à direita era um vampiro. Tem uma cerimônia de casamento na praia. Infelizmente, depois do jantar, todos os homens da festa se transformaram em zumbis. Você consegue adivinhar qual zumbi é o marido da noiva? É este cara. Ele está usando aliança. À noite, a Cássia chega a uma aldeia assombrada abandonada para fazer um vídeo para o vlog dela. Ela imediatamente percebe 5 coisas estranhas sobre este lugar. Você também vê? Estas orquídeas têm dentes. Quem deixou essas marcas de garras enormes na parede desta casa?
É verão agora e tem um boneco de neve no jardim. Existem 2 luas no céu e esta vaca não tem sombra. A Cássia retorna ao hotel e vê o caos instalado. Alguém mexeu nas coisas dela. A garota interroga 3 suspeitos. A camareira respondeu: "Eu limpei o seu quarto durante o dia. Todas as suas roupas e itens pessoais estavam cuidadosamente dobrados no armário. Quando saí, tranquei a porta." O encanador disse: "Também entrei no seu quarto durante o dia para consertar a privada. Felizmente está tudo bem agora." E o vizinho de quarto falou: "Eu estava ouvindo música com fones de ouvido, então não notei nada de estranho." Quem está mentindo? Foi o encanador. Ele disse que consertou a privada, mas ela ainda está entupida. O Pedro, um dos hóspedes do hotel, está afim da Cássia. Ele quer impressioná-la e mostra algumas fotos do seu blog de viagens. Mas ela imediatamente percebe a farsa. Como? Dê uma olhada na direção do vento nesta foto. Ao fundo, ele sopra para a esquerda e o cabelo vai para a direita. Portanto, o Pedro fez um Photoshop ali. Alguém quebrou a estátua mais cara do saguão do hotel. O gerente interroga 4 suspeitos entre os hóspedes para descobrir quem é o responsável. A Milena respondeu: "Não gosto de arte, nem tinha notado essa estátua antes." O Estevão falou: "Desculpe, eu estava saltando de paraquedas o dia todo." O Bruno garantiu: "Não se preocupe, essa escultura era sem graça. Sou negociante de arte e posso comprar uma nova para você." E a Sofia afirmou: "Eu estava relaxando no spa e não vi nada." Você consegue descobrir quem é culpado? A Milena. Ela perdeu o brinco esquerdo no meio da cena do crime. A Cássia recebeu convites de 3 hóspedes diferentes do hotel. O Gabriel mostra a ela uma foto de uma casa de campo luxuosa e fala: "Sou bilionário, você pode vir até minha propriedade e ficar lá o tempo que quiser." A Bia entrega a ela 2 ingressos para a ópera e diz: "Podemos ir juntas amanhã à noite." E o Ricardo simplesmente mostra a chave de seu barco e a convida para dar uma volta ao mundo. Mas apenas uma dessas ofertas não é falsa. Você pode ajudá-la a fazer a escolha certa? Há uma placa de "Vende-se" do lado de fora da casa de campo. Então a proposta do Gabriel não parece confiável. Dê uma olhada na data do ingresso para a ópera. Já passou há séculos. Então ela pode confiar no Ricardo. A moça vai jantar no restaurante do hotel. Tem uma borboleta escondida no meio do buffet. Você consegue encontrá-la? Um trem expresso de alta velocidade parte em 15 minutos. Os guardas de segurança estão examinando as malas de todos e acham uma dessas 3 muito suspeitas. Você consegue adivinhar qual? A segunda. Esta mulher tem um livro pesado entre as coisas dela, e o título dicionário está com a grafia errada. Talvez seja apenas um disfarce para esconder algo suspeito. O trem parte. Infelizmente, a região é cheia de pedras, então a estrada é muito sinuosa. Apenas uma das rotas levará ao destino final. Você consegue adivinhar qual? Apenas a terceira rota está correta. A Susana é uma passageira da primeira classe e pede um chá. O garçom leva o que ela pediu. De repente, a garota vê uma mosca na xícara e fica apavorada. O garçom a pega de volta e vai até a cozinha. Então retorna com uma nova. Mas a Susana grita: "Você me trouxe a mesma xícara de chá. Inacreditável!" Como ela sabia? A passageira já havia adicionado açúcar e o chá estava doce quando o garçom o levou de volta.
A Susana ficou entediada e resolveu dar uma volta no trem. Ela entrou em um vagão com apenas 3 passageiros, o Xavier, o Geraldo e o Pedro. Um deles mal pode esperar para encontrar as 2 filhas quando chegar ao destino final. Ele prometeu levá-las à praia. Você pode dizer qual? É o Geraldo. Ele tem 3 chapéus de praia em cima de sua mala, e esses 2 ainda têm etiquetas de preço, então o homem provavelmente os comprou para as filhas como presente. O trem chegou. O Geraldo aluga um carro para ir até a casa na floresta onde mora com a família. Infelizmente, a estrada é cercada por vários animais selvagens possuídos. De repente, um gato preto pula no para-brisa e o cara bate em uma árvore. Ele tem que sair do veículo e caminhar a pé até a casa dele, mas logo se encontra em uma encruzilhada. Você consegue adivinhar qual rota é mais ou menos segura? A, B ou C? Todas as 3 têm pegadas de animais. Os arbustos na primeira estão se movendo, embora não esteja ventando. Isso significa que alguns animais estão se escondendo atrás deles. E há um par de olhos brilhando no escuro na terceira rota. Então o Geraldo terá que se mover rapidamente pela segunda. Começa a chover forte e ele encontra um casarão ao longo do caminho. O dono o convida para entrar, se esconder da chuva e pegar alguns lanches. O Geraldo aceita e se encontra em uma festa glamourosa. Há 3 modelos comendo no buffet. Uma delas está falida. Você consegue adivinhar qual? A segunda. Dê uma olhada na bolsa dela. Ela esconde um pouco de comida para mais tarde. O Geraldo anda pela casa e vê 2 camareiras. Uma delas é uma ladra. Você consegue adivinhar qual? Não é a primeira. Há um cofre aberto com diamantes e dinheiro na frente dela, mas ela não faz nada. Enquanto isso, a segunda já escondeu um diamante em seu balde. Então, essa é a ladra. O Geraldo come um lanche e adormece. Ao acordar, está em um antigo porão. O dono da casa o trancou. O rapaz encontra uma folha de papel no chão na qual está escrito: "Eu te dou uma chance de sair daqui. A chave da porta está dentro deste saco fechado. Tente pegá-la." O cara tenta rasgar o saco, mas o tecido é muito sólido. Ele apela para os dentes, mas quase quebra um. Como o Geraldo pode conseguir a chave? O rapaz deve quebrar uma jarra e usar um fragmento de vidro para cortar o saco e pegar a chave. O Geraldo abre a porta e entra em um depósito. Existem 3 passagens que levam à liberdade. Uma floresta cheia de animais predadores famintos está escondida atrás da primeira. A segunda rota está cheia de gás tóxico impossível de suportar por 1 segundo. E há fogo atrás da terceira porta. Qual caminho é mais seguro? É o terceiro. Há garrafas de água no quarto, e o fogo é bem pequeno. O Geraldo pode facilmente apagá-lo. Finalmente ele está do lado de fora, mas existem 3 perigos ocultos neste jardim. Você pode encontrá-los? Há um crocodilo nessas roseiras, um sistema de alarme de feixe de laser está ligado, e um escorpião está escondido em uma árvore. O Geraldo foge pela floresta, mas algo está errado com este lugar. Você consegue adivinhar 3 detalhes estranhos? Dê uma olhada neste abeto. Os limões não crescem nesse tipo de árvore. Esta colmeia é habitada por borboletas. Além disso, há 2 luas no céu. O rapaz se hospeda no hotel local para descansar um pouco. Então deixa o relógio de ouro na cama e vai comprar café. Em 1 hora, ele volta ao quarto e vê que alguém havia roubado o objeto. Aí interroga 3 suspeitos. A funcionária falou:
Só entrei no seu quarto uma vez hoje para limpá-lo antes do check-in. Tenho uma chave mestra, mas está sempre comigo no bolso. O carpinteiro afirmou. Entrei no seu quarto há 1 hora para consertar uma cama que range. Está tudo bem agora. E o vizinho de quarto respondeu. Eu estava me sentindo mal, por isso fui para a cama mais cedo. Então não ouvi nada estranho. Quem roubou o relógio do Geraldo? Ninguém. O objeto de ouro caiu debaixo da cama, viu? Na manhã seguinte, o cara vai ao saguão para fazer o check-out e encontra a gerente Lorena inconsciente no chão. Ele chama a polícia, que descobriu que alguém colocou a moça para dormir usando uma substância desconhecida e pegou todo o dinheiro. O policial questiona 3 pessoas que viram a Lorena consciente e saudável pela última vez: a Rose, a Violeta e a Lilian. Após verificar a cena do crime, o policial prende uma das testemunhas. Você consegue adivinhar quem e por quê? A Lilian deu uma olhada em suas extensões de cabelo, que não estão distribuídas uniformemente. Isso porque a Lorena puxou uma mecha e a apertou no punho. Ela queria deixar uma pista que levasse à criminosa. O Geraldo acaba de voltar de sua longa viagem. Está tentando abrir uma mala, mas percebe que esqueceu o código de 4 números. Por sorte, ele mesmo deixou um bilhete que pode ajudá-lo a lembrar. Você consegue descobrir a combinação? Seria muito fácil de usar os números fornecidos como eles são. Para desvendar o mistério, devemos prestar atenção à quantidade de letras em cada um. Portanto, o código correto é 4445. Finalmente, o Geraldo consegue cumprir a promessa e leva as filhas para a praia. E também carrega comida para um piquenique. Você consegue adivinhar o nome desta comida por emojis? Sanduíche. O Geraldo e a esposa, a Ana, têm muito em comum. Filhas, carreiras e uma casa grande. Eles fazem tudo juntos. Um dia, ela chega muito tarde em casa. Está cansada, mas feliz. O marido fica com ciúmes e grita com ela. A Ana explode também. Eu estava trabalhando a noite toda. O Geraldo diz. Desculpe, Ana, não acredito em você. Parece que você está namorando outra pessoa. Ela se recusa a falar e vai para a cama sozinha. Enquanto isso, o rapaz espera que a esposa adormeça e verifica a bolsa dela. Ali encontra esmalte, uma carteira, um pacote de chicletes, batom e algumas chaves. Agora o cara tem certeza absoluta de que a Ana estava saindo com outra pessoa. Como ele sabia? As chaves definitivamente não são da casa deles. Viagem, a Lilian finalmente chegou ao local do casamento da sua amiga, em outra cidade. A comida parecia deliciosa e a garota estava faminta. Então se aproximou da mesa, mas de repente, as luzes se apagaram e ela desmaiou. A Lilian acordou no dia seguinte e com uma dor de cabeça terrível, assim como todos os outros convidados. Ninguém se lembrava de nada sobre como a festa havia acabado. Observe estas 2 fotos. Elas foram tiradas antes e depois de a luz acabar. O que será que aconteceu na festa? Os balões estouraram. Alguém os encheu com gás sonífero. A pessoa queria que todos desmaiassem e provavelmente fez isso para ajudar a noiva a fugir, pois ela não foi encontrada na manhã seguinte. A Gilda é professora de artes. Um dia pela manhã, ela entrou em seu estúdio e ficou surpresa. A parede inteira e os desenhos dos alunos estavam manchados de tinta. Então interrogou 3 suspeitos. A zeladora não havia limpado a sala no dia anterior, pois estava de folga. Uma das alunas, a Rosa, falou que deixou o estúdio às 6 da tarde. E até aquela hora estava tudo ok. Outro aluno, Ricardo, confessou que havia levado sua namorada para o estúdio para se gabar de suas pinturas, mas eles foram embora por volta das 8 da noite. Quem é o responsável pela bagunça? O gato. Ele entrou no estúdio pela janela aberta. Observe esta imagem. Por que o cara amarrou o amigo?
É lua cheia. O cara começou a se transformar em um lobisomem e o amigo ficou com medo. 2 caras estão tentando conquistar a Helena, exibindo seu dinheiro. O primeiro mandou uma selfie para ela, onde está saindo de um jatinho particular. E o outro enviou uma foto usando um uniforme de piloto, comandando um jumbo. Qual deles tem um salário maior? Os pilotos ganham bom dinheiro, então o segundo cara é bem de vida, e o primeiro provavelmente só trabalha em um aeroporto. 4 artistas se reuniram em um parque para pintar paisagens. Após terminar seu primeiro trabalho, o Beto foi ao banheiro. Quando voltou, viu que sua pintura estava destruída. Ele ficou muito aborrecido e interrogou os amigos. O Sérgio não viu o que havia acontecido, estava comprando café para todos. O Denis nem olhou para as pinturas, estava distraído conversando com uma linda jovem. E a Kelly diz que estava pintando um autorretrato em outra parte do parque. Quem está mentindo? A Kelly. Se ela estava pintando, por que a tela dela está em branco? O Emanuel teve um dia difícil na faculdade, então resolveu relaxar um pouco e foi para seu restaurante preferido com outros colegas. O Paulo, o Gil e a Júlia pediram um cappuccino. A Rebeca, o Felipe e a Ellen preferiram um expresso. Qual bebida o Emanuel pediu? Um cappuccino ou um expresso? Um expresso, o Emanuel tem 2 letras, E em seu nome, assim como a Rebeca, o Felipe e a Ellen. Você está vendo alguma coisa estranha nesta imagem? Este coco não parece estar tão fresco quanto os outros. O Henrique estava caminhando pela rua. De repente, uma bruxa apareceu na frente dele. Ela abriu um portal, pegou o rapaz e o levou para o seu castelo. Ele implorou para deixá-lo ir embora, mas a feiticeira disse: "Agora você vai me servir para sempre." Então, o Henrique pegou um caderno e tirou uma caneta do bolso e tentou negociar com ela. "Se eu escrever seu peso neste caderno, você me deixa ir?" A bruxa ficou intrigada e topou. O Henrique anotou alguma coisa lá e ela teve que deixá-lo ir embora. O que será que ele escreveu? Como prometido, o jovem escreveu: "Seu peso." Você consegue adivinhar a comida que estes emojis representam? É sushi. E esta? Chocolate quente. Vamos dificultar as coisas um pouquinho. Você consegue adivinhar a comida? É pizza. E esta? É um cheeseburger. Qual é a comida?